osso onde os divertículos acontecem e, consequentemente, a diverticulite é do lado esquerdo. Só que por ser no pé da barriga, os antigos, eles não sabiam, então eles diziam, olha, deve estar com apendicite do lado esquerdo, remetendo a gente a pensar na doença diverticular complicada. Mas são doenças bastante diferentes. O que eles se assemelham, né, a grosso modo, seriam que pessoas mais constipadas têm um risco aumentado de desenvolver essas duas condições. E onde eles diferem é que a apendicite é uma doença muito mais comum na população mais jovem, enquanto que a diverticulite é na população mais idosa. Mas o diagnóstico diferencial, e é o diagnóstico da diverticulite, história, exame físico e exame de imagem. O melhor exame para isso é a tomografia do abdômen. Ela realmente vai conseguir nos mostrar qual o segmento do intestino que está inflamado e vai sugerir para a gente qual é a etiologia, ou seja, o que eu tenho que fazer a partir daquele momento, se tem alguma complicação ou não. Mas tanto o diagnóstico da apendicite quanto de diverticulite, o melhor método até hoje, não é o único, tá? É a tomografia do abdômen. Sim, é assim que o médico vai achar a resposta, né? Isso. O caminho. Beleza, doutor. Eu vou trazer aqui a participação do Igor. Ele traz aqui pra gente. Uma das minhas madrinhas de casamento teve problemas com diverticulite há cerca de um mês. Graças a Deus e ao médico que fez um diagnóstico preciso, ela rapidamente foi internada e passou por uma cirurgia. A situação dela foi grave, mas Deus operou milagre e hoje ela está em casa se recuperando. Doutora, minha pergunta é exatamente sobre isso. Em alguns casos, então, é necessário fazer intervenção cirúrgica? Sim, exatamente. Ou também dos tratamentos, né? Outros tratamentos. Isso, assim, quando você tem uma perfuração com contaminação da cavidade abdominal, formação de coleção purulenta que pode acontecer, esse paciente realmente ele tem que passar por uma intervenção cirúrgica, que pode ser desde uma intervenção cirúrgica guiada por um exame de imagem, simplesmente vai lá e punciona uma coleção, um abscesso, ou por uma videolaparoscopia, que é aquela cirurgia dos furinhos e da câmera de televisão, ou mesmo ainda uma cirurgia de corte. E nesses dois últimos casos, o tratamento cirúrgico seria a remoção do segmento afetado, que está perfurado, que está inflamado, e o cirurgião, obviamente, vai julgar naquele momento se ele religa o intestino naquele momento ou se ele vai ser obrigado a colocar uma bolsinha de colostomia nesse paciente por um tempo. Mas, infelizmente, sim, algumas vezes tem que operar mesmo. Nossa, doutor, entendi. E depois da cirurgia, doutor, quais são os cuidados que a pessoa deve adotar? Vamos supor que passou por uma cirurgia e tirou o segmento afetado. A gente tem que lembrar que o que levou àquela doença diverticular foi o hábito de vida daquele ser humano. Se ele não mudar o hábito de vida, infelizmente, outros segmentos do intestino grosso poderão padecer do mesmo mal. Então é mudança de hábitos, é comer mais fibra, frutas, legumes, verduras, diminuir o consumo das massas, redução do peso, da circunferência abdominal, uma atividade física adequada, ou seja, adquirir um hábito de vida realmente mais saudável. Infelizmente, não existe medicações ainda que consigam evitar de maneira, vamos assim por dizer, bastante satisfatória, tanto o aparecimento de novos divertículos, bem como de diverticulite. Existem sim algumas medicações que nem a literatura chega num consenso, que poderiam ajudar em alguma medida a redução da chance de ter novos episódios de diverticulite. Mas o que se sabe é que realmente se o paciente mudar o seu hábito de vida, aí sim, aí você tem um impacto direto e real na prevenção. É interessante essa coisa do estilo de vida, né? Aqui a Grazi, o Raul e os médicos que vêm aqui, eles sempre eles falam sobre isso. Todo médico que vem aqui fala estilo de vida, como é importante, como a gente pode evitar problema para a vida da gente, não é, doutor? Se a gente realmente levar isso a sério. Agora eu quero fazer aqui um fato ou boato aqui, com o senhor, um mito ou verdade. Inclusive alguém comentou, acho que foi a Grazi, alguém que participou ali com a Grazi, essa coisa dos alimentos que tem sementes ali, a questão da sementinha, nozes, pipoca. É verdade ou é mito que uma pessoa com diverticulite não pode consumir? Vamos lá, essa pergunta é bem interessante mesmo, que a gente responde isso em todo paciente, né, que vai na clínica Sancler.
É assim, primeiro a gente precisa diferenciar, pessoal, a diverticulite da doença diverticular. Durante a diverticulite aguda, a dieta desse paciente ou é o jejum oral ou é uma dieta líquida sem resíduo. Ou seja, eu tenho que imaginar o seguinte: se a parede do meu intestino está inflamada, eu tenho que diminuir a passagem de bolo fecal por aquela parede ou torná-la mais fácil. Então, se eu comer muita fibra, o meu intestino vai ter que fazer um movimento maior e ele pode complicar ainda mais a situação. Mas vamos lembrar então das pessoas, essas são as pessoas com diverticulite, apenas 4%. Os 96%, ou seja, a imensa maioria. Como que então funciona essa história da dieta? A dieta tem que ser rica em fibra. Antigamente, acreditava-se que pequenas sementes poderiam adentrar nos divertículos e essa semente, elas acabariam levando uma erosão da parede do intestino no divertículo, ocasionando a diverticulite. Então, realmente, por muito tempo, isso era uma coisa considerada como real. A gente sabe que não, isso na verdade mudou, na verdade tem vários trabalhos aí desenhados mundo afora, desde a década de 80 e 90 do século passado, e tem até um trabalho muito interessante que eu até cito para os pacientes que questionam isso. Tem um trabalho americano que eles pegaram uma população africana da região subsaariana, que a base da dieta são sementes. E pegaram essas mesmas pessoas que migravam para os Estados Unidos ou para as Américas e adquiriam o nosso hábito alimentar americanizado. Pouca fibra, muita massa. A incidência de doença diverticular e de diverticulite nas pessoas que permaneceram com os hábitos alimentares da origem tendem a zero. Ao passo que essas pessoas, quando mudavam para os Estados Unidos ou para as Américas e adotavam a nossa dieta, pobre em grãos, em semente, na verdade essas pessoas elas tinham a mesma incidência e prevalência de doença diverticular e diverticulite. Ou seja, a semente, o grão, pode e deve ser consumido por quem tem doença diverticular não complicada. Ou seja, esses alimentos eles vão ajudar na formação de um bolo fecal mais úmido, mais macio, o que vai diminuir a força com que o meu intestino grosso tenha que fazer, prevenindo o surgimento de novos divertículos e da tal da diverticulite. Mas lembrando, da doença diverticular não complicada. Por vezes, a pessoa, por ter diverticulite de repetição, esse intestino pode querer ficar um pouco estreito. Aí é óbvio, se eu como muita fibra, na hora que for passar por essa área de estreitamento, o paciente vai ter mais dor, vai ter mais cólica. Daí a necessidade também de um segmento, de uma orientação especializada. Ok. Entendi, doutor. Tem a participação da Edina aqui, ela fala que o pai dela teve por 3 vezes. Se não fosse atendido urgente, teria morrido, perdeu quase todo o sangue. Doutor, então essa questão do tratamento, tratou, melhorou, existe a possibilidade de retornar, de voltar à doença? Sim, quando você diz assim de voltar à doença, significa de voltar à doença diverticular ou a diverticulite? A diverticulite. Tá, pode voltar sim. Se eu não melhorar o meu hábito intestinal, se eu não comer mais fibra, tomar mais líquido e perder peso, e se eu não tiver o cuidado com o uso dos anti-inflamatórios não esteroides, infelizmente eu tenho um risco aumentado sim de ter novos quadros. Essa, inclusive, é uma das indicações de fazer cirurgia do intestino, mesmo quando estiver fora da inflamação. São pessoas que passam a ter inflamações recorrentes do divertículo. Essa é uma das indicações. E é importante, só para deixar claro também, pessoal, que até 25% das pessoas que fazem uma crise de diverticulite aguda podem ter outras doenças no intestino grosso, ou seja, sair da crise, procuro o meu médico de confiança, faço os exames adequados para confirmar que realmente só foi o divertículo e para afastar a possibilidade de outras doenças. Perfeito, doutor. Minha pergunta é justamente sobre essas outras doenças. Tem uma pergunta da Kátia perguntando se a diverticulite pode virar um câncer. E eu adiciono aqui quais as outras complicações de saúde, né, que a diverticulite pode levar. Pode levar à morte também? Sim, então vamos lá. Uma boa pergunta essa. Isso até tem um trabalho que foi publicado recentemente. Doença diverticular ou diverticulite aumenta o risco de câncer colônico? Não. Mas
é previsto, ou é esperado, melhor dizendo, que as pessoas que tenham doença diverticular e diverticulite, elas têm uma incidência aumentada de câncer do intestino grosso. Eu falava, mas como assim? Você acabou de falar que não, agora falou que sim. Sim, o divertículo não vira câncer, mas o hábito de vida de um ser humano, que aumenta o risco da doença diverticular e da diverticulite, ele aumenta o risco do câncer cólon retal. Então é por conta disso, mas a diverticulite em si, a doença diverticular, pode ficar em paz. Ela não vira câncer, mas é o seu hábito. Agora, contra os outros problemas da doença diverticular, você passa a ter mais gases, mais desconforto, mais cólicas, ou seja, você necessita ir mais vezes a pronto-socorros, fazer mais exames de imagem, submeter a radiação desnecessariamente, usar mais medicação. Esses pacientes com doença diverticular, à medida que eles começam a ter crises recorrentes, né, esse intestino ele vai começando a se estreitar, fica como se fosse uma borracha a parede do intestino. Então esse paciente pode começar a cursar com fenômenos disso, a gente chama de suboclusão intestinal, ou seja, as fezes não conseguem passar com facilidade, até chegar a um ponto de fechamento completo mesmo desse intestino. Uma outra complicação dos divertículos é, como a gente mencionou, que até um ouvinte colocou aí, sangramento, que é uma enterorragia, que é um sangramento realmente grave, que coloca em risco a vida do paciente. E, por fim, a doença diverticular pode matar? Pode, tanto pelo sangramento, se não for assistido, quanto a própria inflamação, se ela chega a perfurar e as fezes caírem na cavidade do abdômen, que nós chamamos de peritonite fecal, a literatura mostra que a taxa de mortalidade de cada 10 pessoas, 4 a 6 tendem a falecer, especialmente porque eles afetam pessoas mais idosas que já têm outras doenças associadas. Tem uma pergunta de ouvinte, não sei se essa seria a sua resposta, doutor. A diverticulite é uma inflamação. Ela sempre vai virar uma infecção? Por exemplo, quando acontece isso com as fezes, vira uma infecção, doutor? Sim, a diverticulite ela é uma inflamação no primeiro momento, mas ela sempre vai ter um componente bacteriano, porque como a parede do intestino, dentro do intestino tem muitas bactérias, né? Essas bactérias, que assim, o intestino a gente tem que lembrar que é como se fosse uma parede. Ela nos protege dessas bactérias, não deixa as bactérias irem para outros lugares, porque nós, além disso, nós precisamos dessas bactérias funcionantes para outras funções dentro do nosso corpo. Mas à medida que essa parede perde a sua integridade, aquelas bactérias elas automaticamente caem na corrente sanguínea. Então aquela inflamação se torna uma infecção, sim, sempre. Doutor, e tem a ver com predisposição genética? Tipo, se o pai ou a mãe tiveram, o filho pode ter? Então, essa pergunta é interessante porque, assim, a gente está conversando aqui da doença diverticular adquirida, que são hábitos. Essa genética não influencia. O que vai influenciar, sim, é se o paciente mora num ambiente em que ele aprende a comer de maneira equivocada, infelizmente ele está sujeito a ter as complicações que os seus antecedentes familiares vão ter. Mas quando a gente fala da doença diverticular congênita, que é uma outra condição que nós não estamos conversando aqui, aí sim, essa tem realmente uma penetração familiar importante. Mas essa é mais prevalente na população oriental, não na população ocidental. Certo, doutor. Tem uma pergunta aqui, perguntando assim, eu posso fazer faxinas pesadas quando eu estou com diverticulite? Então, olha, não vai influenciar na evolução de complicação da diverticulite, porque um problema ele é interno, né, dentro da paredinha do intestino. Mas quando eu estou com diverticulite, essa inflamação da parede do intestino, ela é percebida, vamos assim por dizer, pela parede abdominal. Então, toda a força que eu fizer, eu vou ter mais dor, mas isso não vai significar que o meu intestino vai romper ou que eu vou complicar. Mas é uma coisa que não é adequada, porque dor é um fenômeno que é de preservação da vida, né? Então, se eu tenho dor, eu tenho que fazer algo para eliminá-la, porque a dor aumenta a frequência cardíaca, dificulta a ação da insulina, aumenta a pressão arterial, não deixa o ser humano dormir, se alimentar, ou seja, ela é um fenômeno que quando se perpetua, ela agride aquele ser humano. Então, se eu posso evitar, é o melhor. Ela é um sinal de que alguma coisa não está muito bem, não é, doutor? Tem que buscar logo aí ajuda. Tem uma pergunta também muito interessante aqui, o estresse. Outros fatores emocionais podem desencadear diverticulite? Então, isso é uma boa pergunta. Na verdade, assim, existem diversos trabalhos que tendem a afirmar ou negar. Até o presente momento, não tem nada
que consiga afirmar que a diverticulite possa ser causada ou desencadeada pelo estresse. Mas, lembra que eu comentei da tal da diverticulose, que era a cólica, o gás, a sensação de gás, desconforto abdominal no divertículo sem ele estar inflamado? O estresse, nesse caso, sim, ele faz com que as queixas do divertículo, sem ser diverticulite, realmente aumentem a incidência, sim. Ok. Grazi? Ok, doutor. Doutor, e tem ouvinte aqui perguntando sobre açúcar, né? Que o açúcar tem a ver com hábitos também saudáveis, né? Um consumo de açúcar pode ser ruim. Para diverticulite, o açúcar é ruim? Tem que evitar? Então, o açúcar em si, ele não vai propiciar a crise da diverticulite, tá? Mas a gente tem que lembrar que o açúcar, né, ele é um alimento altamente fermentável e ele vai fazer com que mais gases sejam produzidos dentro do nosso intestino, e aquele intestino que já está sofrendo, que está dolorido, ele vai ficar distendido, e a tendência é que eu tenha mais e mais cólica. E o açúcar, pessoal, para nós não é para ser usado mais. A gente já sabe que o açúcar não é legal. O açúcar de vez em quando, tudo bem. Mas no dia a dia, pessoal, não deveria ter. Nós não deveríamos ter nas nossas casas. Essa é a verdade. Ok. Boa. Muitas dúvidas chegando aqui na programação. Pode falar, Raul. Sim, verdade, Rose. Tem uma pergunta aqui no seguinte, falando assim, como fica a barriga de quem tem diverticulite? Fica diferente, doutor, olhando assim? Não, na verdade, assim, quando que vai ficar diferente? Quando a diverticulite é complicada, porque daí, como o segmento final de eliminação e passagem de fezes e gases vai ficar alterado, automaticamente eu vou ter um represamento das fezes, um represamento dos gases. Então, esse paciente deve ter uma distensão do abdômen. Então, a diverticulite aguda, complicada, realmente quando o paciente chega no hospital, uma das queixas é que ele nota que o volume do abdômen dele aumentou. A gente teve uma participação agora de alguém que trabalha com faxina, agora alguém que trabalha como pedreiro. O doutor diz assim, quem tem diverticulite e trabalha como pedreiro, vai passar pela operação ali, precisa ficar muito tempo longe do trabalho? Então, olha, se a gente está falando de cirurgia, né, o raciocínio para diverticulite é o mesmo. O pegar peso, esforço físico não vai fazer o divertículo romper. Ele só vai fazer a qualidade de vida daquele paciente piorar, porque ele vai ter mais e mais dor. Mas quando eu passo por uma cirurgia, independente dela ser uma cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, ou uma cirurgia convencional, eu tenho que respeitar um repouso. E é um repouso de esforço físico de pelo menos 90 dias. Porque, por mais que seja por vídeo, a gente se vê obrigado a fazer uma incisão um pouco maior para retirar a peça. E nessa incisão, se eu pego o peso maior antes dos 90 dias, eu tenho que desenvolver uma hérnia. Mas assim, o pegar peso não vai interferir em nada com a cicatrização interna da víscera, e sim com a recuperação da parede abdominal. Ok. Bom, chegamos ao final, né, gente, de mais um programa. Vamos fazer só um resumão, porque durante o programa o senhor já comentou com a gente. Hábitos que a gente precisa adotar para a gente evitar diverticulite. Você já falou da alimentação rica em fibra, não é? Sim. Rica em fibra, reduzir o consumo das massas, pães, farinha, farofa, açúcar. Procurar evitar os processados e ultraprocessados. A gente não comentou aqui, mas ele modifica a microbiota, o que aumenta o risco também da diverticulite, tá bom? Procurar ingerir bastante líquido, 3 a 4 litros todo dia. Água, né, doutor? Não é refrigerante. Procurar ter uma atividade física regular aeróbica. Procurar reduzir a circunferência abdominal e o peso, porque a obesidade é um outro fator de risco. E, consequentemente, eu vou ter um hábito intestinal melhor. Luiz, eu já faço tudo isso, meu hábito intestinal ainda continua ruim. Eu tenho que me tratar, porque eu também preciso consertar isso para diminuir o risco da formação dos divertículos. Ok, doutor, mais uma vez, muito bom. A gente aprendeu um monte aqui.